Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aula aqui no canal. Nossa aula de hoje é esse trilho de mesa que eu trago para vocês, mas eu quero ressaltar já de início que você pode ter aí um belíssimo jogo de cozinha, seguindo esse mesmo passo a passo, fazendo uma passadeira e 2 tapetinhos menores. Você pode aplicar flores, assim como eu apliquei, ou pode fazer sem flores também, que fica bem bacana. Pode usar fio 6, fio 8, o fio de sua preferência até o fio 4 fica bacana também, tá? Aqui eu usei o fio 6 na minha peça, já vou passar tudinho pra vocês. E a minha peça ficou medindo 1,15 m de comprimento e 46 de largura. Lembrando que essa medida pode ter diferença dependendo do material que você vai utilizar e a tensão do seu ponto também. Bom, aqui na minha peça eu trabalhei com barbante, é fio 6, é o fio Apollo da Círculo. Essa cor aqui é a 1074, que é um amarelo bem clarinho, e dessa cor aqui, foi a que eu mais usei, foram 530 gramas. Esse novelo contém 600 gramas, então sobrou um pouco de fio pra mim, tá? Esse amarelo um pouco mais escuro, que é tipo um mostarda, também eu usei o barbante Apollo da Círculo, e essa cor aqui é a 1660. Novelinho de 600 gramas, eu usei apenas 150 gramas de fio dessa cor. Então, me sobrou bastante fio dessa cor aqui, tá? Para as minhas flores, eu usei o fio Charme da Círculo, que é um fio mais fininho e a florzinha fica mais delicadinha. As flores já tem tudo videoaula aqui no canal. Eu vou deixar aqui a playlist para vocês acompanhar aqui em cima e o link também logo abaixo na descrição do vídeo. Você vai ter acesso às folhinhas, a mini folhinha, o botão e esse outro botãozinho aqui. A florzinha margarida, tudo aí discriminado para você acompanhar a videoaula. Pode trabalhar com o fio de sua preferência também. Aqui eu usei o fio Charme. Essa cor aqui é a 8001 e esse verdinho mesclado é o 9392. Vai apenas um pouquinho do fio Charme para trabalhar as nossas florzinhas, tá? Lembrando que quem quiser pode fazer sem a flor também. Vamos precisar de uma tesoura para os arremates. Eu usei agulha para crochê 3,5 mm e cola pano da Círculo para os arremates finais. E lembrando sempre vocês que todos esses materiais vocês encontram com segurança e com facilidade lá no site do Armarinho São José, que é parceiro aqui do canal. E o link do site consta logo abaixo, na descrição do vídeo. Bom, pessoal, nós vamos iniciar aqui nosso trabalho com um cordão de 50 correntinhas. Dou aqui a minha laçadinha inicial. Essa laçadinha aqui eu não conto, tá? Olha, um nozinho. Vou começar a contar a partir de agora. Trabalhe essas correntinhas moderadamente, nem muito apertadinha e nem muito soltinha, para que o seu trabalho fique certinho do começo até o final. Ele não comece mais estreito e vai ficando mais largo, ou comece mais largo e vai ficando mais estreito, tá joia? Se você não conseguir trabalhar moderadamente, use uma agulha de crochê maior, tipo 4 mm, 5 mm, e depois retoma com a de 3,5, tá? Então, a partir de agora, olha, 1, 2, 3, 4, 5, vamos trabalhando moderadamente e vamos ter um total de 50 correntes. Bom, finalizei aqui meu cordão de 50 correntinhas, então, e vou trazer a primeira dica para vocês. Caso você queira o seu trabalho mais largo que o meu, você vai acrescentar sempre de 3 em 3 correntinhas a partir de agora. Não muda mais nada, segue o passo a passo normalmente. Mas acrescente sempre de 3 em 3. Eu fiz 50, quer um pouquinho mais largo? Faça 53. Quer um pouquinho mais largo ainda? Faça 56. Quer mais estreito? Diminua 3 correntinhas. Eu fiz 50, faça 47. Quer mais estreito ainda? Faça 44. Tá joia? Sempre diminuindo ou acrescentando de 3 em 3. Assim, a sua peça vai ficar mais estreita aqui, olha, no início, do que a minha. Então, é nesse início que você já controla aí a medida da sua peça. No comprimento, eu dou as dicas no decorrer da videoaula. Bom, passado então todas as dicas, se você acrescentou ou diminuiu, siga o passo a passo normalmente, tá? Vamos laçar o fio, vamos pular 3 correntinhas já trabalhadas, não vamos contar a laçada da agulha. 1, 2, 3. Vou lá na 4ª correntinha e faço um ponto alto. Ou seja, das 50 correntinhas que eu trabalhei, eu deixei 3 aqui para trás, fez a vez de um ponto. E eu peguei com ponto alto lá na de número 47, ou seja, com essas 3 que eu deixei para trás, que fez a vez de um ponto, já conta como o primeiro ponto, aqui o segundo. Nós vamos ter um total de 48 pontos altos nesta primeira carreira. Sigo aqui, ó, na próxima correntinha, só na alcinha de cima, um ponto alto. Na próxima, só na alcinha de cima, um ponto alto.
e assim até o final desse cordão de correntinhas, e vamos ter um total de 48 pontos altos. Vou adiantar aqui o meu e já retorno aqui com vocês. Caso você tenha adiantado 3 correntes, você vai ficar com um número de pontos maior que o meu, mas sempre de 3 em 3 para bater certinho, tá? Ou diminuído 3 também, tá joia? Bom, pessoal, aqui já estou com 45 pontos altos, faltam 3 correntinhas para serem trabalhadas. Aqui 46, na próxima correntinha 47, e aqui sobre a minha última correntinha 48 pontos altos, tá? Caso você queira, decidiu fazer um jogo de cozinha, né, sendo uma passadeira e 2 tapetinhos menores, você pode já iniciar essa parte aqui mais larga, tá? Pra ficar bem bacana aí o seu jogo de cozinha. É só acrescentar de 3 em 3 correntinhas, tá bom? Feito, então, nossa primeira carreira, 48 pontos altos. Sempre quando for iniciar a próxima carreira, a dica que eu dou é você subir 2 correntes, ao invés de subir 3. O trabalho vai seguindo mais estruturado e mais retinho, olha, por toda essa lateral aqui, tá? Fazendo sempre com 2 correntinhas aqui no início, conforme eu mostrei pra vocês ali agora. Então, eu subi aqui 2 correntinhas, e sempre que for virar o trabalho, olha, você pega aqui com a palma da mão e somente faça isso. Vira pro outro lado, olha. A sua mão está nesta posição, aí você vira para o lado contrário, olha, para a palma da sua mão. Pronto, já virou a peça. Estamos assim, você somente faça isso, toda vez que for virar. Aí fica certinho para a próxima carreira. Feito aqui as 2 correntinhas, equivalente a um ponto alto, eu sempre venho no próximo ponto, no segundo. As 2 correntinhas sempre vai estar sobre o primeiro ponto da carreira anterior. Venho sobre o segundo, o meu segundo ponto alto, e aqui sobre o terceiro, o meu terceiro ponto alto. Sempre vamos ter essa base de 3 pontos de um lado e 3 pontos lá na outra lateral. Feito isso, sem correntinha, tá, gente? Não vamos trabalhar correntinha aqui no nosso trabalho. Sem correntinha, eu laço o fio, eu pulo um ponto de base. Eu venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto, já tenho 2. O meu terceiro ponto alto, ele fica de travessado aqui, alongado, nesse pontinho que acabamos de pular. Então, eu laço, vou lá no pontinho que eu acabei de pular, olha, entro nele, busco o fio e venho alongando ele para ele ficar na mesma altura dos outros 2. Laço e faço o ponto alto, olha, normalmente. Então, ele fica assim de travessado, mas a gente usou os 3 pontos, inclusive o que pulamos. Por isso, sempre de 3 em 3. 3 aqui na lateral, 3 na outra lateral, e esses bloquinhos de 3 pontos altos sempre nessa mesma sequência. Vamos novamente. Laço o fio sem correntinha. Sempre vamos pular um ponto de base, e no próximo, um ponto alto. No próximo, o segundo. O terceiro ponto, ele é lá naquele pontinho que a gente pula. Então, eu laço, volto lá naquele ponto que pulamos, olha. Busco o fio e vou alongando até ele ficar na mesma altura dos outros 2. Laço, passo por 2 cordinhas, laço as outras 2. Fiz mais um bloco de 3 pontos. E assim seguimos até o final. Mais uma vez com vocês. Pulo um ponto, venho no próximo, um ponto alto. No próximo, o segundo. E lá naquele pontinho que nós pulamos, nós vamos trabalhar o nosso ponto alongado. Sempre deixando aqui, ó, o fio um pouco mais folgadinho. Vou lá no ponto que pulei, busco o meu fio e vou alongando ele até ficar na mesma altura dos outros 2. Laço, passo por 2 cordinhas, laço as outras 2. E seguimos até o final. Aqui no finalzinho, a gente sempre deixa os últimos 3 pontos para trabalhar ponto sobre ponto, ficando com uma base de 3 pontos aqui, assim como fizemos aqui no início. Bom, pessoal, aqui já estou finalizando meu último bloco. Vou pular um ponto de base, venho no seguinte, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Volto naquele ponto que eu pulei e faço meu terceiro ponto. Esse aqui é meu último bloco. Sempre lembrando, ó, de dar aquela alongada para ficarem na mesma altura, tá joia? Restou aqui 3 pontos a serem trabalhados, agora eu não pulo mais. Como é o último bloco, eu trabalho ponto sobre ponto nesses 3 pontos. O primeiro, o segundo e o terceiro, ó, bem no pezinho da terceira correntinha, daquelas 3 que a gente faz a curvinha lá no início, que a gente pula as 3 correntes e faz um ponto alto lá na quarta.
bem no pezinho da terceira, um ponto alto. Olha, nosso trabalho, ele vai seguindo bem retinho aqui na lateral, tá? Nas duas laterais. E eu fiquei aqui com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 blocos com esses pontinhos de atravessado. Tá joia? Se você acrescentou, você vai ficar com mais, se diminuiu, as correntinhas iniciais vai ficar com menos. Sempre que for iniciar a próxima carreira, suba 2 correntes e aquele procedimento, olha, estamos assim, é só fazer desta forma, ficando na palma da sua mão. Pronto, já começa a próxima carreira. E a repetição é essa, uma carreira de pontos fechados, uma carreira de bloco, uma carreira de ponto fechado, uma carreira de bloco. Só isso. Nós vamos repetir agora a primeira carreira, com 48 pontos altos. As 2 correntes já contam como o primeiro, que está sobre o primeiro ponto da carreira anterior. Eu venho sobre o segundo, um ponto alto. Sobre o terceiro, um ponto alto. Está ponto sobre ponto visível aqui, ó. Cada bloquinho que a gente fez, são 3 pontos altos. Aqui já é o próximo bloco. Eu trabalho ponto sobre ponto, olha, mais 3 pontos altos. Eu tenho aqui na frente mais um bloco, ponto sobre ponto, mais 3 pontos altos. E assim eu sigo por toda a carreira, ficando no total de 48 pontos altos. Vou adiantar minha carreira e já retorno com vocês. Bom, aqui estou finalizando mais uma carreira, trabalhando ponto sobre ponto, já estou com 45 pontos e me restam os 3 pontos aqui da minha lateral. 46, no próximo, 47, e aqui sobre o último, 48. No último, gente, é aquelas 2 correntinhas que a gente sobe no início. Olha como fica bem certinho, bem visível aqui, olha, a segunda correntinha pra gente fazer o último ponto. Isso porque a gente vira daquela forma que eu expliquei pra vocês, tá? Então, facilita agora fazer esse último ponto. 48 pontos. E agora, nós vamos repetir a carreira de bloquinhos. É só isso. Carreira de ponto alto, carreira de bloquinho. Carreira de ponto alto, carreira de bloquinho. Por quantas vezes você quiser trabalhar, até atingir o comprimento que você deseja. Próxima carreira, então, é de bloquinho. Sobe 2 correntes, altura de um ponto alto. Vira o trabalho, palma da mão. Prontinho. Faço os 3 pontos da lateral. As 2 correntinhas já contam como o primeiro, que está sobre o primeiro da carreira anterior. Vem no próximo o segundo e no próximo o terceiro. Pronto. Fiz os 3 pontos da lateral. Laço, pulo um ponto de base no próximo. Um ponto alto, no próximo o segundo. O meu terceiro ponto é bem aqui, ó, nesse pontinho que a gente pulou. Eu volto, dou aquela alongada, faço o ponto alto. Só isso, o mesmo que fizemos na segunda carreira. Pula um ponto, vem no próximo, um ponto alto, no próximo, o segundo. O terceiro é lá naquele pontinho que a gente pulou. Alonga e faz o ponto alto. Certo? Sem correntinha, sempre pulando um ponto e executando os nossos bloquinhos. Não se esqueça que aqui no final, o último bloco, sobra 3 pontos altos pra gente fazer a outra lateral. É só voltar um pouquinho o vídeo e ver como foi feita a nossa segunda carreira. E ir dando sequência. Fazendo a próxima carreira com bloquinho e a próxima somente com ponto alto. A próxima com bloquinho e a próxima somente com ponto alto. E assim por diante, vai criando esse detalhe bem bacana aqui na nossa peça. Olha, carreira de bloquinho, carreira de ponto alto. Carreira de bloquinho, carreira de ponto alto. Tá joia? Eu vou adiantar então aqui a minha peça e eu já volto passando para vocês, né, a quantidade de carreiras que eu trabalhei e trazendo mais dicas aí para vocês também. Bom, pessoal, aqui eu já adiantei bastante carreiras. Eu estou aqui no total de 81 carreiras, tá? A última carreira, gente, tem que ser igual o início. Ela tem que ser carreira toda de pontos altos fechadas. Eu estou terminando ela aqui, eu já vim mostrar pra vocês. Até aqui eu estou no total de 81 carreiras, sempre assim. Uma carreira é bloco fechado e a outra carreira são os nossos bloquinhos com ponto alongado aqui de travessado, tá? A próxima carreira é ponto fechado, a próxima carreira são os nossos bloquinhos. Eu estou aqui na carreira de ponto fechado, finalizando ela, vim mostrar a peça pra vocês, estou com 81 carreiras. Caso você queira a sua peça maior, é só você dar continuidade por mais carreiras. Se você quiser menor, você faça por menos carreira. Então, você pode fazer aí um jogo de cozinha, sendo uma passadeira e 2 tapetinhos menores. Tá joia? E usar o fio de sua preferência. E a peça segue, olha, retinha, tá? Do começo até o final, sempre certinho aqui nas laterais. Tá joia? Vou finalizar, então, essa carreira aqui, somente com pontos altos fechado.
E eu já volto aqui com vocês pra gente fazer, né, iniciar o nosso bico de acabamento. Bom, aqui estou finalizando meus últimos pontos, ficando no total de 48 pontos altos, tá? Tanto lá no início, como aqui nessa última carreira no final. Último pontinho sempre aqui no pezinho da segunda correntinha que a gente sobe na carreira anterior. 48 pontos altos. Deixa eu mostrar pra vocês que o trabalho vai seguindo, olha, certinho, tá? Lateral com lateral, do começo até o finalzinho aqui, olha só. Ele segue bem retinho, tá joia? Bom, agora aqui já nessa lateral, nós vamos fazer um leque. Fiz aqui meu último ponto, nós vamos subir daqui, olha, 3 correntes, altura de um ponto alto. Eu venho por trás desse último ponto aqui trabalhado, mesmo que eu subi as 3 correntes, e trabalho por trás dele, olha, mais 2 pontos altos, completando 3 pontos, metade do nosso leque. Faço 2 correntes e no mesmo ponto ainda por trás dele, mais 3 pontos altos. Nos 4 cantos do nosso trabalho, nós teremos um leque de 3 pontos, 2 correntes, mais 3 pontos. Nos 4 cantinhos, tá? Tem mais um aqui e mais 2 lá na lateral de baixo. Faço uma correntinha de intervalo e vamos descer trabalhando por toda essa lateral maior aqui da nossa peça agora. Só que sempre vamos pular uma carreira e vir na próxima. Então, eu pulo a próxima carreira, venho na próxima, sempre pegando por trás desse pontinho. E faço um bloco de 3 pontos altos. 2 e 3. Uma corrente de intervalo, pulo a próxima carreira e venho na próxima. Será sempre, olha, nessa carreira de pontos altos fechada, tá? A gente pula a carreira dos bloquinhos e vem na próxima, que é somente de pontos altos, por trás desse último ponto, e faço um bloco de 3 pontos altos. Quem quiser, nesta parte aqui, dos bloquinhos, já fazer de outra cor, pode, tá? Aí vai depender do gosto de cada um. Finalizando aqui, 3 pontos altos, uma corrente entre um bloquinho e outro, sempre pulando uma carreira, que é a carreira de bloquinhos, e vindo na carreira de pontos altos fechada, sempre por trás desse último ponto. Bloquinho de 3 pontos altos. Entre um bloco e outro, uma corrente de intervalo. Então, eu vou adiantar aqui minha carreira por toda essa lateral maior, sempre com uma corrente de intervalo entre um bloco e outro, e já retorno aqui com vocês. Bom, pessoal, aqui eu já adiantei toda a minha lateral com bloquinhos de 3 pontos, com uma correntinha de intervalo entre um e outro. Fiz aqui meu penúltimo bloco, uma corrente, vou pular uma carreira, e a minha última carreira é de bloquinho fechado aqui, olha, foi o nosso início, tá? Venho por trás do ponto, só que nesse cantinho a gente faz um leque. São 2 blocos de 3 pontos altos, olha. O segundo, o terceiro, sempre envolvendo por trás desse último ponto. Aqui, no caso, são 2 correntes de intervalo, pois é o canto, e vamos concluir o nosso leque. Volto no mesmo ponto por trás dele, mais 3 pontos. Já vai virando o trabalho, olha. Como se fosse esse bloco aqui de 3 pontos, já dessa outra lateral menor aqui, ok? Ele fica assim, ó, quadradinho aqui no canto. 3 blocos pra cá e 3 blocos já pra próxima lateral. Um leque aqui no nosso canto. Nos 4 cantos serão leque. Viro o meu trabalho e vamos tecer agora nessa lateral menor. Bom, aqui na nossa lateral menor, uma correntinha ainda de intervalo, eu pulo 2 pontos de base. 1, 2. Venho no próximo, olha, procura pegar por 2 cordinhas, que aqui foi lá o nosso início. Mas você consegue pegar 2 cordinhas aqui do ponto, tá? Pra ficar bem justinho. Faço um ponto alto sobre cada ponto de base. Aqui já fiz um, venho no próximo ponto, pegando em 2 cordinhas do ponto, o segundo, e no próximo, o terceiro. Fiz um bloco de 3 pontos. Uma corrente, pulo 2 pontos de base, mais um bloco de 3 pontos, sendo um sobre cada ponto de base. Lá no finalzinho, vai sobrar apenas um ponto a ser pulado, tá? Não tem problema nenhum, porque nós temos aqui um total de 48 pontos nessa lateral menor. Já tenho meu segundo bloco. Uma corrente, sempre pulando 2 pontos, e na sequência, trabalhando ponto sobre ponto, completando um bloco de 3 pontos altos. Se você quiser já pular um pontinho de base aqui, nesses bloquinhos mais centralizados, pode, porque lá no final, você vai ter que pular 2.
assim como nós pulamos no início, tá? Porque eu já sei que vai sobrar apenas um lá no final. Então, esse um que vai sobrar lá, você já pode pular ele aqui, olha. Uma corrente, eu pulo apenas um ponto e trabalho na sequência um bloco de 3 pontos. Um sobre cada ponto de base. Já fiz mais um bloco, ok? Já tenho um total de 4 blocos aqui na lateral. Agora, segue normal. Uma corrente, pulando sempre 2 pontos e o bloco de 3 pontos. Um sobre cada ponto. E lá no final vai dar certinho você pular 2 pontos, assim como você iniciou aqui a sua carreira, tá? Uma corrente e segue até o finalzinho. Bom, aqui estou finalizando mais um bloco de 3 pontos altos, um sobre cada ponto de base. Faço uma corrente, me sobrou aqui, ó, 2 pontos a serem pulados. E aqui já é o da lateral, né, do cantinho, onde eu vou fazer o meu leque. Então, fica exatamente igual ao nosso início. E eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocos nessa lateral menor. Então, lá na lateral menor, aqui da parte de baixo, tem que ficar exatamente igual, tá? Você vai pular 2 no início, fazer os blocos, mais ou menos aqui centralizado, você pula um ponto, para bater certinho com a lateral de cima. E o final aqui vai bater certinho, sobrando apenas 2 pontos a serem pulados. Então, eu pulo aqui os 2 pontos que me restaram, e nesse ponto da lateral, olha, por trás dele, eu faço o meu leque. De 3 pontos altos, 2 correntes de intervalo, e mais 3 pontos altos. E agora, nós vamos começar a descer aqui na outra lateral, fazendo exatamente igual fizemos nessa lateral aqui, tá? Fiz aqui o leque. Faço uma correntinha de intervalo, pulo uma carreira de base e na próxima, bloquinho de 3 pontos altos. Sempre assim até o final da nossa lateral. Feito o bloco de 3 pontos, uma corrente, pulo uma carreira, na próxima, mais um bloquinho. Ok? Vou finalizar aqui minha carreira e já retorno com vocês. Bom, aqui eu estou finalizando a minha outra lateral maior. Aqui na lateral maior, nas duas laterais, nós ficamos com um total de 39 blocos de 3 pontos altos, sem contar os leques da ponta, tá? E aqui nas duas laterais menores, tanto aqui de cima e a de baixo que eu ainda vou fazer, 9 blocos de 3 pontos, sem contar os leques das nossas, dos nossos cantos, tá? Então, eu fiz aqui meu último bloco da lateral, uma corrente, vou pular uma carreira, e aqui no cantinho, olha, é mais um leque, tá? 3 pontos por trás desse último ponto. 2 correntes, já viro o trabalho, mais 3 pontos por trás do mesmo ponto aqui, completando o nosso leque. E agora, aqui é a nossa última lateral, que é a lateral menor. Então, eu faço uma corrente, pulo 2 pontos de base e inicio os blocos de 3 pontos altos, que são 9 blocos, para quem iniciou com a mesma quantidade de correntinhas que eu, tá? Que a peça ficou na mesma largura. Fiz um bloco, uma corrente, pulo 1, 2, mais um bloco. 3 pontos altos, sendo um sobre cada ponto de base. E mais ou menos aqui no meio da minha carreira, eu pulo, ao invés de 2, eu pulo apenas um, para bater certinho aqui no final, pular 2 pontos e a gente finalizar, tá joia? Eu vou adiantar minha carreira e já retorno com vocês. Bom, aqui eu estou finalizando meu último bloco, olha, aqui é o nosso canto, o nosso leque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocos. Me restaram 2 pontos a serem pulados, porque aqui eu pulei apenas um ponto, mais ou menos centralizado aqui, ok? Uma corrente aqui de intervalo, e para finalizar, vou pular os últimos pontos, eu venho aqui, ó, na terceira correntinha, lá onde nós iniciamos o primeiro leque. Busco o fio, ponto baixíssimo. Aqui no caso, como eu vou trocar a cor, eu corto, deixo uma pequena sobrinha, passo aqui por dentro da laçadinha e deixo esse fio para fazer o arremate depois. Eu ainda passo ele aqui no próximo ponto, olha, trago ele para frente e no próximo levo ele para trás. Eu deixo ele bem centralizado aqui onde eu vou prender a próxima cor de fio. A troca de cor é opcional, você pode trabalhar sua peça tudo de uma cor só, ou pode fazer intercalado assim como eu estou fazendo. Bom, aqui eu vou entrar agora com um tom de amarelo um pouquinho mais escuro, do qual eu estou usando aqui na aula com vocês.
E essa cor aqui, olha, é o 1660, que eu passei pra vocês lá no início da aula, tá? Ele é um amarelinho um pouquinho mais escuro. Bom, agora, gente, é muito fácil, tá? Toda vez, ou você trocando de cor, ou não, você vai dar seguimento à próxima carreira, sempre aqui no intervalinho desse leque. Se tiver com a mesma cor, é só caminhar até o intervalo do leque com ponto baixíssimo, e aqui dá início à próxima carreira. Como eu troquei de cor, eu vou dar aqui a minha laçada inicial. Pode trabalhar a cor de sua preferência, um rosinha, tom de degradê de marrom, né, bege, fica bem bacana também. Aí, eu dei aqui a laçadinha, eu entro aqui no intervalo do leque, já vou arrematando aquela sobrinha lá atrás. Faço aqui uma correntinha e subo mais duas para dar altura, primeiro ponto alto. E vou trabalhar leque dentro de leque. Nos 4 cantos, sempre serão leque dentro de leque. Então, eu faço mais 2 pontos altos aqui no intervalo, ficando com um total de 3 pontos. 2 correntes e mais 3 pontos ainda aqui no mesmo intervalo. Leque dentro de leque. Aqui o segundo e o terceiro. Entre um bloco e outro, agora nós vamos começar a trabalhar aqui na lateral, eu continuo mantendo uma correntinha de intervalo. Mas se seu ponto for mais apertadinho que o meu, você pode mudar para 2 correntinhas, tá? Vai depender aí da tensão do ponto de cada um de vocês. Deixa eu ajustar aqui a sobrinha, porque depois é só cortar a rente aqui, gente. Olha, já vim trabalhando sobre ela e dar um pinguinho de cola. Faço, então, uma correntinha, não faço muito apertada essa correntinha, venho no próximo intervalinho que eu tenho à frente, olha, bloquinho de 3 pontos altos. Então, seguimos com o mesmo passo a passo, porém, eu só troquei de cor. E agora, será leque dentro de leque e bloquinho de 3 pontos altos em todos os intervalos. Leque nós só temos nos 4 cantos, então, vamos seguir trabalhando somente bloquinhos, uma corrente. Quem preferir pode trabalhar com 2 correntinhas, vai depender da tensão do ponto, como eu citei. Chegando aqui nos cantos, é bloquinho, uma corrente e aqui é leque dentro de leque. 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos. Somente isso, tá? É o mesmo passo a passo, só mudamos aqui a cor. Então, eu vou adiantar a carreira e já retorno com vocês. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando já a minha segunda carreira aqui com a troca de cor. Fiz meu último bloco. Lembrando, gente, que nos 4 cantinhos, olha, é sempre leque dentro de leque, tá? Para manter o nosso trabalho bem quadradinho aqui nas laterais. Se você não faz o leque, faz apenas um bloquinho aqui, o seu trabalho vai ficando arredondado aqui, tá joia? Então, tem que ser leque dentro de leque nos 4 cantos. Fiz meu último bloco, uma corrente, sempre finalizando, olha, no pezinho da terceira correntinha, lá onde iniciamos a carreira, ponto baixíssimo. Corta o fio, deixa sempre uma pequena sobrinha e pode trocar de cor novamente. Eu estou sempre intercalando as cores, lembrando mais uma vez que você pode usar a cor de sua preferência, tá? Venho caminhando, olha, no próximo ponto, levo para trás aqui no próximo ponto e já deixo essa sobrinha bem aqui, ó, no meio onde eu vou entrar com a próxima cor. Eu vou entrar com o amarelinho novamente, eu vou intercalar com essas 2 cores. E é o mesmo procedimento, vai prender o fio aqui no intervalo do leque, vai fazer leque dentro de leque, já subindo as 3 correntes iniciais, contando como primeiro ponto. Deixa eu iniciar aqui juntinho com vocês. Dou aqui a laçadinha inicial, quem preferir pode amarrar lá no meio do leque mesmo, já dá aquele nozinho, não tem problema não. Feito isso, vem aqui no intervalinho do leque, já deixa as sobrinhas para ir trabalhando sobre elas, busca o fio. Já faço aqui minha primeira correntinha. Subo mais 2, fazendo a vez aqui do meu primeiro ponto alto. No mesmo intervalo, eu faço mais 2 pontos, ficando já com 3 pontos altos. É nessa terceira correntinha aqui, gente, ó, das 3 correntinhas iniciais, que a gente vai finalizar quando der toda a volta, com ponto baixíssimo. Feitos 3 pontos, 2 correntes, volta no mesmo intervalo, mais 3 pontos altos. Ficando leque dentro de leque. 4 cantos, sempre leque dentro de leque. Uma correntinha e nos próximos intervalos, bloquinho de 3 pontos altos. Somente isso. Por algumas carreiras, eu vou adiantar aqui as minhas carreiras e já volto mostrando para vocês, né, quantas carreiras eu trabalhei, pra gente finalizar com o acabamento final aqui da nossa peça. Mas esse intercalado de cores dá um efeito bem bacana aqui na nossa peça, tá joia? E é somente esta mesma repetição agora.
Bom, pessoal, que eu já adiantei a minha peça, trabalhei aqui um total, olha, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreirinhas aqui de leque e bloquinhos de 3 pontos altos, ao redor de toda a minha peça, tá joia? Quem quiser essa parte aqui do acabamento maior, é só dar continuidade a mais carreiras, tá joia? Então, olha, aqui a primeira carreirinha que eu fiz nesta cor mais clara, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou finalizando a sexta carreira. Meu último bloco de 3 pontos, uma corrente. Finalizo lá no pezinho da terceira correntinha com baixíssimo. E agora, com essa mesma cor, eu vou fazer aqui o acabamento final, tá? A cor é a gosto de cada um. Vamos caminhar com baixíssimo até o intervalo do nosso leque. Venho no próximo, baixíssimo também. Aqui no intervalo, baixíssimo. Estando no intervalo, eu vou subir aqui 3 correntes, a altura de um ponto alto, quem preferir pode subir 2. E vou trabalhar mais 3 pontos no mesmo intervalo do leque. 2 e 3. Ficando aqui no total de 4 pontos altos, então, no intervalo desse leque, contando com as 3 correntes iniciais. 4 pontos. Subo aqui 2 correntes. Venho por trás desse último ponto trabalhado, ou seja, o meu quarto ponto, e trabalho 2 pontos altos, envolvendo por trás do ponto. Ficando com um total de 3 pontos, contando com as 2 correntinhas aqui. Laço, volto no mesmo intervalo ainda do leque e trabalho mais 4 pontos altos. Somente aqui nos nossos 4 cantos do nosso leque, nós vamos trabalhar esse leque com 4 pontos altos de cada lado, tá? Nos demais espaços, nosso leque ficará com 3 pontos. Então, aqui, 4 pontos, subi 2 correntes, fiz mais 2 pontos envolvendo por trás do ponto, mais 4 pontos. Viro aqui meu trabalho, vou trabalhar nessa lateral maior agora. Venho no próximo espacinho que eu tenho à frente, prendo com ponto baixo. Agora, nos demais espaços, meu leque será com 3 pontos. Então, eu laço, venho no próximo espaço, 3 pontos altos. Subo aqui 2 correntes, venho por trás desse último ponto trabalhado e trabalho mais 2 pontos. Volto no mesmo espaço e trabalho mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, essa será a nossa repetição por toda a volta. Lembrando que somente nos 4 cantos da nossa peça, o nosso leque fica um pouquinho maior, tá? Pra dar aqui, ó, a curva do nosso trabalho, tá? Então, com 4 pontos de cada lado do leque, em todos os 4 pontos, as pontas do nosso trabalho, os 4 cantos. Nos demais espaços, nossos leques ficam com 3 pontos. Sempre no próximo espaço, prende com ponto baixo, já laça, vem no próximo e repete o leque. 3 pontos altos. Subo aqui 2 correntes, venho por trás desse último ponto e trabalho mais 2 pontos. 1 e 2. Volto no mesmo intervalo e concluo os outros 3 pontos do meu leque. 1, 2 e 3. E vai ficando com esse acabamento bem bacana, é um acabamento simples e bem rápido de ser confeccionado. Próximo espaço, ponto baixo, e seguimos com a mesma repetição. Lembrando sempre, nos 4 cantos, nosso leque um pouquinho maior. Bom, pessoal, aqui eu já dei a volta em toda a minha peça. Vou lembrar mais uma vez que nos 4 cantos, nosso leque é um pouquinho maior, com 4 pontos de cada lado, tá? E por toda a lateral menor e maior, com 3 pontos de cada lado. Fiz aqui meu último leque. Tenho aqui meu último espaço, vou prender com ponto baixo. E agora, sem correntinha, eu já vou direto aqui onde nós iniciamos o primeiro leque, olha, no pezinho da terceira correntinha, quem subiu 2, no pezinho da segunda correntinha, ok? Entro aqui, olha, no pezinho do ponto, busco o fio, ponto baixíssimo. Aí, fica tudo certinho. Aqui, podemos cortar o fio, deixo uma pequena sobrinha para estar fazendo o arremate. Entro aqui por dentro da laçadinha, dou um nozinho. Levo esse fio para o lado avesso e vamos fazer aqui o nosso arremate. Aqui no lado avesso da minha peça, olha, sempre com o auxílio de uma agulha mais fininha para não repuxar, eu passo a sobrinha aqui para trás. Divido esse fio em 2 partes, como é o fio 6, 3 cabinhos aqui, ó, para cada lado. Dividi aqui. Pego ainda uma sobrinha aqui na parte de trás da minha peça, passo uma parte e dou uns 2 nozinhos. Sempre bem de leve, tá, gente? Pra não repuxar o nosso acabamento lá na frente.
E esse excesso, olha, eu tenho todos esses pontinhos aqui, eu venho passando, escondendo ele, corto rente a sobrinha e dou um pinguinho de cola, a cola pano da Círculo. Assim o arremate fica perfeito, imperceptível e bem seguro também. Corto aqui a sobrinha, olha. Pessoal, referente às flores, você pode usar a flor de sua preferência. Eu usei aqui a florzinha margarida, que já tem videoaula aqui no canal. Eu vou deixar toda a playlist nesse link aqui, ó, que vai constar aqui nos cards, que passa aqui no cantinho da tela para vocês. É só você clicar para ter acesso a todas as aulas. E também vou estar deixando o link na descrição do vídeo, logo abaixo, tá? Tem tudo aqui no canal. A florzinha margarida, tem outras flores disponíveis lá também, que você pode estar aplicando. Você pode aplicar aí a flor de sua preferência, tá? Todas essas flores aqui, olha, vai estar constando nesse link que eu estou deixando aí pra vocês. Todas as folhinhas, botãozinho também, esse botãozinho tem aula aqui. Eu apliquei um aqui em cima desse botãozinho aqui. E esse mini botãozinho também tem aulinha aqui no canal, tá? E todas as folhinhas. A mini folhinha, que é metade da nossa folhinha, olha, e a folhinha inteira, tá? Essa menorzinha, olha, é a metade dela, é a mesma videoaula, mas tem tudo aí pra você. Eu decidi aplicar desta forma. Coloquei um pouco aqui na parte de baixo e aqui do outro lado do meu trilho, na parte de cima, no sentido contrário, olha, aqui nesse cantinho eu vou fazer a mesma aplicação que eu fiz lá embaixo. Vim mostrar pra vocês como que eu faço a aplicação. Eu uso a cola quente, essa pistola aqui, ela é profissional, tá? Você não encontra em papelaria, mas você encontra lá no site do Armarinho São José. A cola quente também você compra pacote fechado lá no site do Armarinho São José e o link do site consta na descrição do vídeo. É muito boa, faz mais de 8 anos que eu faço colagem com cola quente em todas as minhas peças e não solta, pode lavar na máquina tranquilamente. Então, para fazer a colagem, olha, eu vou colar apenas uma florzinha aqui no cantinho, da mesma forma que eu fiz a aplicação aqui. Olha, reparem que eu colei uma aqui no cantinho, depois eu colei mais duas aqui, o botãozinho, e assim por diante. A colagem fica a gosto de vocês também, tá? É muito fácil, não tem segredo, mas tem várias técnicas aí de colagem. Bom, como aqui se trata da florzinha, eu faço assim, ó, coloco um pouquinho de cola aqui, centralizado, cuidado que ela esquenta muito, essa pistola aqui, ela é excelente. Centralizo aqui onde eu quero, já vou dando uma pequena amassadinha assim, pra não colar minha mão. Quando ela vai esfriando, aí eu aperto um pouquinho mais. O centro dela tá colado, eu deixo as pétalas soltas pra me fazer a colagem das folhinhas, tá? Aqui, no caso, eu colei uma folhinha maior e uma folhinha menor. Só pra vocês terem uma base de como que eu faço a minha colagem. A folhinha eu coloco a cola somente aqui no centro dela, pra dar aquele apoio pra mim lá. E venho centralizando da maneira que eu quero aqui. Bom, só o meinho dela, vou apalpando bem de leve, pra não queimar o dedo. Conforme a cola vai esfriando, eu aperto um pouquinho mais. E deixo também essa parte solta, pra depois eu fixar mais. A menorzinha, a mesma coisa, somente aqui centralizado, olha. Reparem que ela solta até fumaça, tá, gente? É excelente essa cola aqui. Para aplicar o botãozinho, eu coloco só um pinguinho lá na pontinha. Eu já uso essa mesma cola para colocar aqui, ó, o cordão de correntinha do botão. E já abaixo, olha, a pétala e já colo ela também. Pronto. E aqui na parte de cima, eu passo um pouquinho aqui no botão, no cabinho dele, aqui no pezinho e aqui. As correntinhas eu deixo solta, porque eu venho costurando depois, tá? Pra fixar mais. Bom, agora que eu já colei, o cabinho fica solto, depois eu venho costurando. As pétalas, ó, eu vou só dando um pinguinho em cada uma, já vou colocando em várias, ó. Dessa forma aqui. Conforme vai esfriando, eu venho apertando um pouquinho mais. Quem preferir pode deixar ela soltinha também, não tem problema. Dá um ar mais natural também a peça. Pode lavar na máquina tranquilamente que não solta, tá, gente? Faz anos que eu faço dessa forma aqui. Pronto, tudo coladinho, as pétalas também. E a folhinha que eu deixei meia solta, agora que eu já
Apliquei ali o cabinho, eu venho arrematando as outras partes que eu deixei soltinho, ó. Bom, e assim sucessivamente eu vou colando. Deixa eu mostrar mais de pertinho aqui a minha pistola, né, meu revolvinho pra vocês. Olha só, eu dei um foco aqui, você pode tirar print se você preferir, pra ver a referência, tudo certinho, tá? Você encontra em depósito de material para construção e em loja de armarinhos. Como eu citei, no site do Armarinho São José você encontra. Bom, depois de tudo coladinho, né, todas as florzinhas, da maneira que você quiser aí, o cabinho, como eu deixei solto, eu coloco o mesmo fio que eu fiz, que eu teci aqui o raminho, a folhinha, que é o fio Charme, tá, da Círculo, eu vou deixar a cor certinho pra vocês na descrição do vídeo também. E venho, ó, passando aqui nas correntinhas, tá? Eu deixo esse fiozinho aqui, depois eu faço o arremate, ou dou um pinguinho de cola aqui também na pontinha, sem problema nenhum. E vou passando aqui na correntinha e pego um fiozinho lá do crochê, ó. Só pra ele não ficar solto aqui, tá? Eu não passo lá pro lado avesso. Eu pego aqui na correntinha e um fiozinho do crochê. Quem preferir, pode fazer bordado também, que fica bem bacana, tá? Bordar aqueles raminhos com essa própria linha aqui, fica bacana também. Bom, depois que eu costurei o cabinho até aqui na parte de cima, ó, e aqui já tá colado, eu faço aquele arremate, tá? Pegando aqui um fiozinho do meu crochê, da minha peça. Passo por aqui, quem quiser pode passar aqui por dentro, ó. Dá um pequeno nozinho, que fica imperceptível aqui também, na peça. E eu passo a agulha aqui por dentro e já faz o arremate. E aqui pode cortar rente. Quem preferir, dá um pinguinho de cola. Essa pontinha que a gente deixou aqui embaixo, é só cortar e dar um pinguinho de cola também.